Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Chico Pinheiro era o dono de um dos maiores conglomerados industriais do país, um homem que parecia ter nascido para o sucesso. Seu rosto era constantemente estampado em revistas de negócios, associado a lucros exorbitantes e expansão empresarial. Apesar do prestígio, Chico era conhecido por sua frieza e indiferença com os trabalhadores que sustentavam sua fortuna. Ele acreditava que o mundo era movido por resultados, e pessoas eram meros instrumentos para isso. Em sua mansão imponente, cercado por luxo, ele vivia uma vida isolada, desconectado das realidades que seu império impunha aos mais humildes. A ambição de Chico era o combustível de sua vida, mas também sua maldição. Ele cresceu aprendendo que sentimentos eram fraquezas, ensinados por um pai que sempre priorizou o lucro ao invés da ética. Essa mentalidade o transformou em um homem prático, calculista e completamente alheio às histórias por trás das paredes de suas fábricas. Porém, essa bolha de poder e distância emocional estava prestes a ser estilhaçada por uma força que ele nunca esperou: Fernanda, uma mulher com um propósito tão forte quanto o império que ele construíra. Fernanda era uma mulher marcada pela tragédia que havia moldado sua vida desde cedo. Seu pai, Marcos, havia sido um operário dedicado em uma das fábricas de Chico, até que um terrível acidente o deixou incapacitado. Durante anos, Marcos suportou as condições precárias de trabalho, ignorando os riscos para sustentar sua família. Mas o dia trágico chegou. Uma máquina defeituosa o deixou com sequelas irreversíveis, incapaz de trabalhar e de realizar atividades básicas. Para Fernanda, o sofrimento do pai se tornou um símbolo da indiferença cruel de Chico Pinheiro. A dor de Fernanda foi alimentada pela impotência de assistir sua família desmoronar após o acidente. Ela viu seu pai definhar emocionalmente, sua mãe envelhecer antes do tempo e os sonhos da família serem sepultados junto com a saúde de Marcos. Isso despertou nela uma fúria que nunca desapareceu, transformando-se em determinação. Anos depois, com estudo e esforço, Fernanda viu a oportunidade perfeita para revidar, conseguir um emprego como assistente pessoal de Chico Pinheiro. Ela sabia que a vingança seria difícil, mas estava disposta a tudo para expor o homem responsável pela ruína de sua família. Fernanda dedicou anos de sua vida a um plano calculado. Desde o acidente de seu pai, ela prometeu que Chico Pinheiro pagaria pelo sofrimento causado à sua família. Determinada, ela se formou em administração com louvor, com muita estratégia, conseguiu se destacar em processos seletivos até ser contratada como assistente pessoal de Chico. Para ela, esse era o momento perfeito para ganhar sua confiança e descobrir segredos que pudessem arruiná-lo. Por trás de sua fachada profissional, havia uma jovem consumida por um desejo de justiça. Assim que iniciou o trabalho, Fernanda percebeu que sua posição era estratégica. Ela teria acesso direto ao homem que, para ela, simbolizava toda a frieza e crueldade do mundo corporativo. Sua missão era clara: expor Chico como responsável pelas tragédias que ele causava, destruir sua reputação e fazê-lo sentir o peso de suas ações. Mas o que Fernanda não antecipava era o desafio emocional de lidar diretamente com alguém tão poderoso e imprevisível. O plano parecia perfeito no papel, mas na prática, cada dia seria uma batalha. No primeiro dia de trabalho, Fernanda sentiu o impacto da grandiosidade do mundo de Chico. Os escritórios eram impecáveis, modernos e opulentos, refletindo o poder e a riqueza de seu novo chefe. Ao entrar em sua sala, ela foi recebida por um homem sério e calculista, que a analisou brevemente antes de dar instruções secas. Ele não demonstrou interesse pessoal, tratando ela como mais uma engrenagem na máquina de sua empresa. Essa atitude reforçou em Fernanda sua ideia de que ele era exatamente o tipo de pessoa que ela esperava: frio, distante e insensível. Apesar da indiferença de Chico, Fernanda manteve a postura firme e profissional, escondendo qualquer traço de emoção. Para ela, aquele era apenas o primeiro passo em sua missão, e nada a faria vacilar. Ainda assim, sair da sala com o coração acelerado a fez perceber que não seria tão simples lidar com ele. Chico tinha uma presença intimidadora, mas Fernanda sabia que, para cumprir seu objetivo, precisaria ignorar isso e focar em cada detalhe que pudesse usar contra ele. Na segunda semana de trabalho, Fernanda enfrentou sua primeira prova de fogo.
Chico a chamou para uma reunião de emergência, exigindo um relatório detalhado que deveria estar pronto em menos de 1 hora. Apesar de ser nova no cargo, ela entregou o material dentro do prazo, mas Chico encontrou uma pequena falha e a criticou duramente na frente de outros diretores. Ele a acusou de não estar à altura das demandas de sua empresa, com palavras frias que a fizeram sentir a humilhação que tantos outros já haviam experimentado. Fernanda, contudo, não se deixou abalar. Com a voz firme, respondeu que corrigiria o erro, mas deixou claro que ninguém poderia questionar sua dedicação. Esse pequeno ato de resistência surpreendeu Chico, que não estava acostumado a ser desafiado. Por trás da tensão, Fernanda sentiu que havia conquistado algo valioso, a atenção dele. A partir desse momento, ficou claro que a convivência entre os dois seria marcada por conflitos, mas ela estava determinada a manter o controle da situação, pois cada passo fazia parte de sua estratégia. Certa noite, enquanto Fernanda trabalhava até tarde organizando a agenda de Chico, ela ouviu uma conversa telefônica vinda de sua sala. Ele falava com alguém em tom baixo, mas a porta entreaberta permitiu que ela escutasse palavras carregadas de cansaço e frustração. Chico desabafava sobre a pressão de manter o império construído por gerações e sobre como sua solidão o consumia, mesmo cercado de pessoas. Pela primeira vez, Fernanda viu um homem diferente do monstro que havia imaginado. Aquela descoberta a deixou desconcertada. Não era a imagem que ela construiu durante anos, e isso a fez questionar o quanto de sua raiva era fruto da frieza que ele demonstrava e o quanto era consequência de suas próprias dores. Apesar disso, Fernanda decidiu ignorar o que havia presenciado. Sua missão ainda era clara, e ela não podia permitir que uma fração de humanidade nele a desviasse de seu objetivo. Pouco tempo depois, Chico convidou Fernanda para acompanhar ele em um evento beneficente que apoiava uma instituição de crianças carentes. Ela acreditava que seria mais uma oportunidade para ele exibir seu status e impressionar investidores. Porém, ao observar ele interagir com as crianças, algo a surpreendeu. Chico se ajoelhava para falar com elas, ouvia suas histórias com atenção e até brincava como se fosse um velho amigo. Fernanda viu ali uma faceta genuína, um homem que, pelo menos naquele momento, parecia se importar com algo além de números e lucros. Esse episódio abalou as convicções de Fernanda. Ela começou a perceber que Chico não era apenas o empresário frio e calculista que imaginava. Por mais que ainda carregasse raiva pelo que ele havia feito à sua família, aquele lampejo de humanidade a fez questionar se sua visão sobre ele era completamente justa. Contudo, Fernanda reforçou para si mesma que sua missão era clara e que não deveria se deixar enganar por momentos isolados. O que ela viu como bondade poderia muito bem ser uma estratégia para manter uma imagem pública favorável. Durante uma reunião tensa com os gerentes das fábricas, Fernanda teve acesso a documentos confidenciais que Chico solicitou para análise. Enquanto lia, ela percebeu algo que nunca havia considerado. Chico confiava plenamente em sua equipe de gerência, mas eles manipulavam relatórios e escondiam a gravidade de acidentes e falhas nas operações. Essa descoberta a deixou dividida. Ele não parecia estar ciente da extensão dos problemas que afetavam diretamente os trabalhadores, incluindo o acidente de seu pai. Fernanda sentiu sua raiva se transformar em confusão. Como ele poderia ser responsável por tanto sofrimento e, ao mesmo tempo, alheio a muitas dessas questões? Essa questão a perturbava, pois começava a perceber que talvez Chico não fosse o único culpado. Mesmo assim, ela decidiu que essa informação seria uma arma valiosa em seu plano, caso precisasse confrontar ele. Apesar de tudo, o dilema dentro dela crescia a cada dia, tornando sua missão mais complexa e emocionalmente desafiadora. Após semanas de tensão crescente, Fernanda decidiu que era hora de confrontar Chico. Em um final de tarde, enquanto os dois estavam sozinhos em sua sala, ela reuniu coragem para falar sobre o acidente que marcou sua família. Sua voz tremia, mas ela relatou como seu pai havia sido vítima de condições inseguras em uma das fábricas da empresa dele. Chico, surpreso, ouviu em silêncio, sem tentar interromper ela. Quando ela terminou, ele parecia genuinamente impactado, mas não tinha respostas imediatas para dar. Chico pediu um tempo para processar o que tinha ouvido, algo que Fernanda não esperava. Em vez de negar ou minimizar, ele demonstrou um desconforto evidente,
quase como se reconhecesse a própria culpa, mesmo sem ter ciência direta do ocorrido. Esse momento foi um divisor de águas para ambos. Para Chico, era um confronto com a realidade que ele ignorava. Para Fernanda, foi o início de uma rachadura em sua visão imutável sobre quem ele era. A troca deixou ambos abalados, mas também abriu um novo caminho de reflexões. Os dias que se seguiram ao confronto foram diferentes. Chico, sem avisar ninguém, decidiu visitar pessoalmente as fábricas que eram o coração de seu império. Ele queria entender de perto as condições em que seus trabalhadores viviam e identificar os problemas que haviam ficado escondidos por tanto tempo. Nessas visitas, viu máquinas antigas, equipamentos perigosos e funcionários trabalhando em ambientes insalubres. A culpa pesava em seus ombros, e ele sabia que precisava mudar isso. Fernanda, por sua vez, observava essa transformação de perto. Ela via Chico tomar decisões firmes para corrigir erros, como substituir gerentes negligentes e investir em melhorias nas instalações. Parte dela admirava a coragem dele de enfrentar críticas do mercado, mas outra parte ainda se sentia desconfiada. Estaria ele tentando se redimir ou apenas evitar novos problemas? A dualidade a consumia, mas ela não podia negar que, aos poucos, estava vendo um homem diferente daquele que havia planejado destruir. A transformação de Chico começou a afetar Fernanda de maneiras que ela não esperava. A cada decisão que ele tomava para melhorar as condições nas fábricas, ela sentia sua raiva diminuir. Contudo, uma parte dela ainda resistia, lembrando do sofrimento do pai e de anos de dificuldades. Como poderia perdoar tão facilmente? Enquanto observava Chico enfrentando resistência de seus próprios diretores por gastar mais com segurança e benefícios, Fernanda começou a perceber que sua visão dele já não era tão clara quanto antes. Esse conflito interno a consumia. Ela havia iniciado sua jornada com uma certeza absoluta. Chico Pinheiro era o responsável por toda a dor de sua família. Mas agora, vendo suas ações e o esforço genuíno para corrigir erros, ela começava a duvidar de suas próprias motivações. Seria justo continuar com seu plano de vingança? Ou seria possível que o homem que ela odiava estivesse realmente mudando? Essas perguntas a perseguiam, deixando-a cada vez mais dividida entre a raiva que carregava e os sentimentos inesperados que começavam a surgir. Em uma noite silenciosa no escritório, Chico chamou Fernanda para discutir os últimos relatórios de mudanças nas fábricas. Contudo, o assunto logo mudou de rumo. Ele, visivelmente exausto, começou a falar sobre como havia ignorado por anos a realidade de sua empresa e como isso agora o atormentava. Pela primeira vez, ele confessou que o poder e o dinheiro foram apenas formas de mascarar o vazio que sempre sentiu. Ele admitiu que, durante muito tempo, evitou lidar com pessoas e sentimentos, por medo de ser ferido. As palavras de Chico a pegaram de surpresa. Fernanda não esperava ver vulnerabilidade no homem que sempre parecia inabalável. Ao mesmo tempo, ouvir aquelas confissões tocou algo dentro dela, pois ela também carregava feridas que evitava enfrentar. Enquanto ele falava, ela percebeu que sua missão de vingança não era apenas sobre justiça para sua família, mas também uma forma de lidar com sua própria dor. Aquela conversa mudou a dinâmica entre os dois, abrindo espaço para uma conexão que nenhum deles poderia prever. Após semanas de convivência tensa e emocionalmente carregada, um confronto inesperado mudou tudo entre Chico e Fernanda. Durante uma discussão acalorada sobre o impacto das mudanças nas fábricas, Fernanda, tomada pela frustração, acusou Chico de estar tentando limpar sua imagem e não de verdadeiramente se importar. Ele, por sua vez, respondeu que ela nunca lhe deu o benefício da dúvida, mesmo após todas as suas ações. As palavras cortantes ecoaram na sala, até que um momento de silêncio os envolveu. Sem perceberem como, a proximidade emocional se transformou em física. Chico deu um passo à frente, e Fernanda, sem recuar, sentiu o peso da tensão se dissolver em um beijo intenso. Foi um instante de vulnerabilidade para ambos, um choque contra as barreiras que cada um havia erguido. Quando o beijo terminou, Fernanda recuou, assustada com o que havia acontecido. Ela deixou a sala em silêncio, com o coração acelerado, percebendo que sua missão estava se entrelaçando com algo que ela nunca planejou, seus sentimentos.
Enquanto processava o que havia acontecido, Fernanda tomou uma decisão perigosa. Vasculhando documentos antigos da empresa, ela encontrou relatórios detalhados sobre o acidente de seu pai. Foi então que descobriu que Chico, na época, não havia sido informado sobre as condições precárias da fábrica. Os gerentes locais esconderam os problemas, enviando relatórios falsos para manter os lucros altos e evitar questionamentos. Essa verdade a abalou profundamente, pois ela percebeu que Chico não era diretamente responsável pela tragédia de sua família. Fernanda sentiu seu mundo desmoronar. Anos de ódio e planos de vingança se chocaram com a nova realidade de que Chico não era o monstro que ela havia pintado em sua mente. Ao mesmo tempo, ela sabia que ainda precisava confrontá-lo com essas informações, pois sua família merecia uma resposta. Mas, em seu coração, um conflito ainda maior crescia. A raiva estava sendo substituída por um sentimento que ela temia admitir. Fernanda estava se apaixonando pelo homem que deveria destruir. Depois de dias lutando contra suas próprias emoções, Fernanda decidiu contar a Chico o que havia descoberto. Em uma conversa privada, ela revelou a ele os relatórios falsificados e como os gerentes locais esconderam as condições que levaram ao acidente de seu pai. Chico ficou em silêncio por um momento, claramente afetado pela revelação. Ele admitiu que confiava demais em sua equipe e que nunca se envolveu diretamente nas operações das fábricas. Para ele, foi um golpe perceber que sua negligência havia causado tanta dor, mesmo que indiretamente. Fernanda, no entanto, não sabia como lidar com as emoções conflitantes que surgiram. Parte dela queria continuar culpando Chico, mas outra parte viu em seus olhos a dor genuína de alguém que estava disposto a mudar. Ao final da conversa, ela decidiu se afastar temporariamente para processar tudo o que estava acontecendo. Sua missão inicial de vingança já não fazia mais sentido, mas o que ela deveria fazer agora? A única certeza que tinha era que sua vida nunca mais seria a mesma. Determinado a corrigir os erros do passado, Chico iniciou uma reformulação completa em sua empresa. Ele convocou uma reunião com todos os gerentes e anunciou mudanças drásticas, incluindo auditorias regulares nas fábricas e novos programas de segurança para os trabalhadores. Muitos diretores se opuseram, argumentando que essas mudanças poderiam comprometer os lucros. Mas Chico, pela primeira vez, colocou os valores humanos acima do dinheiro, deixando claro que não toleraria mais práticas negligentes em sua empresa. Fernanda, mesmo de longe, acompanhava as mudanças e via o impacto positivo que Chico estava causando. Ela soube que ele havia criado um fundo para compensar as vítimas de acidentes e oferecer suporte financeiro às suas famílias. Apesar disso, ainda não sabia se poderia perdoá-lo completamente. Chico estava mostrando que era capaz de se transformar, mas Fernanda precisava entender seus próprios sentimentos antes de decidir qual seria o próximo passo. Entre o peso do passado e as promessas do presente, o futuro dos dois permanecia incerto. Chico sentiu que precisava de um encerramento real para o impacto de seus erros, e isso levou a procurar Marcos, o pai de Fernanda. Ele sabia que enfrentar o homem cuja vida foi devastada por sua empresa não seria fácil, mas era necessário. Ao chegar na modesta casa de Marcos, foi recebido com frieza e desconfiança. Chico pediu desculpas, explicando as medidas que havia tomado para mudar a empresa e compensar as vítimas. No entanto, Marcos inicialmente rejeitou seu pedido, dizendo que palavras não seriam suficientes para apagar anos de sofrimento. Chico não desistiu. Ele continuou a visitar Marcos, mostrando ações concretas e ouvindo as histórias que o homem tinha para contar sobre o impacto do acidente. Aos poucos, o coração endurecido de Marcos começou a se abrir. Ele percebeu que Chico estava genuinamente arrependido e comprometido com a mudança. Em um momento de profunda emoção, Marcos finalmente aceitou o pedido de desculpas. Para ele, não era apenas um gesto simbólico, mas o início de uma reparação que ele nunca esperava testemunhar. Ao saber do perdão de seu pai, Fernanda ficou surpresa e emocionada. Ela sabia o quanto Marcos havia sofrido e o quanto ele guardava ressentimento. Esse gesto de Chico tocou algo profundo dentro dela, tornando impossível ignorar o impacto das mudanças que ele estava promovendo. Depois de refletir, Fernanda decidiu procurar Chico.
Quando se encontraram, ela deixou claro que ainda precisava de tempo para processar tudo, mas que estava vendo nele algo que nunca imaginou: sinceridade e coragem para enfrentar seus erros. Chico, por sua vez, não tentou pressioná-la. Ele reconheceu que a confiança e o amor não poderiam ser apressados, especialmente considerando o peso do passado que os unia. Em vez disso, ele disse a Fernanda que era grato por tudo o que ela havia feito, mesmo que isso tivesse começado como vingança. Ele acreditava que sua presença o havia transformado em um homem melhor. A conversa foi carregada de emoção, e ambos perceberam que, apesar das cicatrizes do passado, havia uma nova possibilidade surgindo entre eles. Após semanas de reflexões e encontros esporádicos, Fernanda finalmente aceitou que seus sentimentos por Chico haviam mudado. O homem que ela conhecia agora era muito diferente daquele que havia jurado destruir. Uma noite, durante um jantar simples em um restaurante longe do glamour, Chico abriu o coração mais uma vez. Ele confessou que Fernanda havia sido a força que o impulsionou a mudar e que, mesmo sem querer, ela o ensinou o verdadeiro significado de empatia. Fernanda, emocionada, admitiu que estava disposta a deixar o passado para trás e dar uma chance ao presente. O relacionamento deles começou de forma lenta, com ambos ainda aprendendo a lidar com as feridas que carregavam. Fernanda viu como Chico continuava trabalhando incansavelmente para transformar sua empresa em um exemplo de responsabilidade social. Ele não fazia isso para impressionar ela, mas porque acreditava ser o certo. Esse comprometimento genuíno consolidou o amor entre os dois, mostrando que até mesmo as dores mais profundas podem dar origem a algo belo. Juntos, eles começaram a escrever uma nova história, construída com base no respeito e na superação. O tempo consolidou o amor de Chico e Fernanda, e ambos decidiram celebrar sua união de uma forma especial. Em vez de um casamento luxuoso, organizaram uma cerimônia íntima em uma das fábricas reformadas, rodeados por funcionários, familiares e amigos. Marcos estava lá, emocionado, vendo sua filha reconstruir a própria vida ao lado de um homem que provou seu valor. Durante a cerimônia, Chico anunciou a criação de uma fundação que beneficiaria trabalhadores e suas famílias, como um símbolo de seu compromisso com um futuro melhor. A história de Chico e Fernanda deixou de ser sobre vingança e sofrimento e se transformou em uma jornada de redenção e amor. Eles descobriram que, mesmo em meio às maiores adversidades, há espaço para recomeços e para um amor que desafia todas as expectativas. Aquele casamento não foi apenas uma celebração da união de duas pessoas, mas também a prova de que o passado, quando enfrentado com coragem, pode se tornar a base de um futuro brilhante. E assim, Chico e Fernanda iniciaram uma nova fase, marcada por propósito e felicidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. Sempre postamos novas histórias. Até a próxima!